Hoje nós vamos fazer uma aulinha falando sobre o gabarito extraoficial do Enem 2023, a prova branca. Eu peguei aqui a prova branca, vou mostrar para vocês aqui, a prova branca, tá aqui ó, branco. Então a gente vai trabalhar aí as questões, trabalhar um pouco, né? As questões de ciências humanas, que a gente chama de ciências humanas. O que são ciências humanas? Olha só, ciências humanas que estão falado hoje, é um conceito que foi introduzido aí junto com os documentos do MEC e os documentos da Educação Nacional, principalmente aí a BNCC, que reuniu, agrupou, trouxe para a gente uma reorganização de disciplinas que têm interesses afins, interesses em comum. E aí as ciências humanas, elas englobam quatro disciplinas, né? Que é Geografia e História, Sociologia e Filosofia. Então quando você pega a prova do Enem, você não vai encontrar ali a divisão entre o que é Geografia, o que é História, o que é Sociologia e o que é Filosofia. Você vai ver elas todas agrupadas em um mesmo bloco. Então tá aqui, ó, Ciências Humanas e suas tecnologias. Para você que não me conhece, meu nome é Cizenando Oliveira, eu sou professor de Geografia licenciado, trabalho com outras disciplinas também e tenho uma pós-graduação na área de docência e vim aqui ministrar para você essa aula falando um pouco sobre a prova de Ciências Humanas e suas tecnologias. Então a gente vai abordar esse assunto, a gente vai trabalhar esse assunto a partir de agora. Primeira coisa que o aluno, o estudante, o aluno que fez o Enem, ele teria que fazer, ou terá que fazer se você for fazer prova do futuro, essa aula aqui pode servir para você que ainda vai fazer o Enem no futuro, né? Então, a primeira coisa é ele tentar identificar essa diferença entre as disciplinas. Para quê? Para facilitar para ele o entendimento, a contextualização, e assim ele conseguir responder mais facilmente. Ó, questão aqui, nessa de Ciências Humanas, já está na questão 46. Vai da 46 até a 90, né? Então, o que é que ele traz aqui de efetivamente, né? O que é que ele traz aqui efetivamente nessa parte? Então, traz aqui, vamos identificar essa primeira questão. Ó. Aqui, primeira questão aqui está falando sobre a diversão, né? Está falando aqui sobre Theodor Adorno, Horkheimer e dialética do esclarecimento. Tá muito parecida, uma questão aqui, ó, muito parecida com filosofia, o tempo livre, e é um assunto que remete mais à filosofia do que a uma outra disciplina que a gente vai imaginar que seja filosofia ou geografia. O que eu vou responder aqui, portanto, são as questões relacionadas à geografia, tá certo? Então vou responder as questões relacionadas à geografia junto com você. Então aqui na questão 47, nós podemos notar que na questão 47 o quê? Ele traz aqui uma charge que ilustra um anseio presente na sociedade contemporânea, que se caracteriza pela... Isso aqui está falando sobre, eu queria poder, a força, visão, raio-x, essa telecinese, telepatia, poder político. Então, a charge ela está falando aqui sobre um assunto, né? Um desses assuntos aqui, ó, situação de revolta individual, situação de desejo pessoal, participação. É uma questão mais ligada aqui à mulher, à sociologia, à filosofia. Então realmente tem essa mistura aí, que você na hora de fazer a prova precisa tentar diferenciar, e ainda assim é muito difícil você diferenciar, porque são ciências humanas, mas às vezes as questões, por exemplo, de geografia, dá para a gente diferenciar. Vamos achar aqui uma questão de geografia para a gente responder já de imediato. Eu peguei antes essa prova, dei uma olhada, mas não separei as questões. Vou chamar aqui as questões junto com você para você ver. Ó. Eu vi aqui que tem algumas questões que se relacionam muito bem com a geografia. Por exemplo, ó, aqui está falando na questão 50. Vamos responder então a questão 50. Então diz assim, ó, os movimentos da agricultura urbana no Rio de Janeiro vêm crescendo nos últimos 20 anos, tanto por meio da reprodução dos modelos de vidas antigos vinculados ao resgate dos próprios costumes, como, e cada vez mais, são revelados hábitos inventivos nos quais moradores urbanos de diferentes classes sociais, sem nenhuma referência anterior com o campo, passam a se dedicar a essas atividades. Ao possibilitar o acesso ao plantio e, consequentemente, à alimentação, permite-se uma nova relação com o que se come, reduzindo o percurso da cadeia produtiva e aproximando produtores de consumidores, pois ambos se confundem nas experiências da agricultura urbana. Está aqui um texto, né? É um texto de 2021, e aí a questão vem a seguinte: a prática agrícola destacada no texto apresenta como vantagem no espaço urbano o quê? A ocupação de lugares ociosos, a densificação da área central,
a valorização do mercado externo, a priorização de insumos químicos ou a mecanização de técnicas de cultivos. Na verdade, quando você se planta na cidade, né? Quando você planta na cidade, o que se destaca ali é que são lugares ociosos, né? Então aqui seria a resposta. Por quê? Porque não seria densificação da área central, não tem nada a ver com o texto, né? Porque ele está falando que as pessoas na cidade estão plantando, e essas pessoas que na cidade estão plantando, elas se confundem com os consumidores. E essas pessoas vão plantar onde? Elas vão plantar nos espaços ociosos, né? Então não poderia ser densificação da área central, valorização do mercado externo, isso é consumo. Você vê que ele fala até que se confunde, né? O produtor com ambos se confundem nas experiências da agricultura urbana. Quem se confunde? Consumidores e produtores, porque quem planta é quem come, né? Então, não tem nada a ver com o mercado externo, não está falando de uma comercialização desse produto, né? Priorização de insumos químicos, também não falou disso. Você vê que quem planta no terraço, quem planta lá na sua varanda, no seu quintal, quem faz uma agricultura ali na parede, que ele coloca ali um vaso na parede, vários vasinhos e consegue fazer algum tipo de plantação, ele não vai usar aditivos químicos, né? E mecanização muito menos. Mecanização está falando de quê? De máquinas. Essas máquinas aí vão ser usadas na larga escala, né? Em agricultura de larga escala. Não tem nada a ver com isso aqui, né? Isso aqui seria mais ocupação de espaços ociosos. Esse é o gabarito extraoficial, tá, pessoal? Isso aqui não é o gabarito oficial. A gente está pegando aqui questões relacionadas à geografia do Enem 2023 e trazendo para vocês alguns apontamentos. Se você responder essa questão, certamente você acertou. Porque quando sair o gabarito oficial, você pode conferir de novo e ver se estava certo essa questão do gabarito extraoficial que a gente está trazendo aqui para você. Deixa eu ver outra questão aqui que se pareça muito com geografia, né? E possa ser respondida à luz da geografia, do pensamento geográfico. A postura determinista, adotada pelo personagem Gerinaldo, contrasta com a ideia existencialista contida no pensamento filosófico de Sartre. Falou em Sartre aqui, está falando de filosofia, né, pessoal? Isso aí não vai ter muito a ver com a geografia, não. Aqui nós temos uma questão, os sindicatos rurais foram tratados da forma descrita no texto porque o governo pretendia utilizá-los para... Isso pode ser uma questão mais para história, mas pode ser respondida também à luz da geografia. E, portanto, vamos responder essa questão aí, a questão número 52, né? Que diz assim, o golpe militar de 64 foi implacável no combate aos que resgatavam as ligas camponesas, ao que restava das ligas camponesas, generalizadas na década anterior. No entanto, em relação aos sindicatos, sua atitude foi ambígua. Por meio de acordos com os Estados Unidos, foram concebidos centros sindicais e cursos de lideranças com base em princípios conservadores e ministrados por membros da Igreja Católica, né? Então, os sindicatos rurais foram tratados da forma descrita no texto, porque o governo pretendia o quê? Ele pretendia fazer o quê? O controle das tensões políticas, limitar legislações trabalhistas, divulgar um programa populista, regularizar a propriedade da terra, estimular a oferta da mão de obra. Então aqui, questão 52, questão 52 ali só pode ser a resposta contida na letra A também, controlar tensões políticas, né? O controle dessas tensões políticas que havia realmente naquele momento ali histórico em que o controle das ligas camponesas, né, generalizadas na década anterior. Agora, essa questão, então aqui vamos ficar com a letra A. Agora, é uma questão muito parecida, muito mais para história que para geografia, muito mais tendente à história do que geografia. No entanto, como geografia é uma ciência humana, essa questão também pode ser considerada uma questão geográfica, né? Falando ali de um período histórico. Vamos achar mais uma questão aqui relacionada à geografia. Vamos ver aqui. Aqui fala do século XV e XVI, quando se vão desmoronando as estruturas socioeconômicas da Idade Média. Veja que isso aqui, tá mais para a história também, né? Abre-se genericamente ao longo do período de crise florestal, que se manifesta com acuidade nos países onde se desenvolvem atividades industriais e comerciais. Aí ele falou coisas aqui, pessoal, que aqui, com certeza, essa questão está mais para a geografia agora que eu fui vê-la direito. Como eu disse, eu estou vendo ela com vocês, tá? Então vamos ler do início para a gente respondê-la. Os séculos XV e XVI, quando se vão desmoronando as estruturas socioeconômicas da Idade Média perante os novos imperativos da época moderna, constituem um momento chave da história florestal da Europa Ocidental. Abre-se genericamente um longo período de crise florestal, que se manifesta com acuidade nos países onde mais se desenvolvem as atividades industriais e comerciais. As necessidades de produtos lenhosos aumentam drasticamente com o aumento do consumo nos mercados urbanos e nas regiões onde
progridem a metalurgia e a construção naval, além da utilização na vida cotidiana de toda a população. Então aí ele quer saber o quê? Ele quer saber qual acontecimento do período contribuiu diretamente para o agravamento da situação descrita. Então está falando aqui, pessoal, basicamente que a mudança, né, da mudança socioeconômica da Idade Média perante os novos imperativos da época moderna constituiu um momento chave na crise florestal da Europa, de toda a Europa, né? Essa crise florestal, então, ela se deu por causa das atividades industriais e comerciais, atividade de produtos lenhosos, ou seja, de utilização de lenha, que aumentaram drasticamente. Que atividades são essas? Atividades industriais, né? Utilizava-se a lenha como principal fonte de energia, e daí o carvão, a lenha, e daí nós temos ali uma crise florestal, né? Então, qual acontecimento nesse período contribuiu drasticamente para o agravamento da situação? Então, essa questão aqui, pessoal, é a questão 53. 53. Olha, o processo de expansão marítima, será que foi a eclosão do renascimento cultural, ou a conscientização da centralização política, o movimento de reforma religiosa ou a manutenção do sistema feudal? Então aqui, pessoal, a gente vai ver que nesse período, utilizava-se, né, nesse período aí, começava-se então um grande movimento em busca de especiarias, especiarias não só disso, de novos produtos, para integrar esse mercado, esse novo mercado comercial que se abriu ali na Europa. E daí, fazer barcos, fazer frotas, fazer grandes investimentos em navegação era o que mais se pretendia naquele período ali. Então, por isso, ficamos com a resposta letra A, o processo de expansão marítima, que está muito ligado com tudo isso. Então, nada a ver com eclosão cultural, não tem nada a ver com eclosão cultural, nada a ver também com concretização de centralização política, movimento de reforma também não tem a ver com reforma religiosa e nem manutenção do sistema feudal, né? Na verdade, a lei começou a se viver um novo momento na história europeia. Tá aí mais uma questão aí que o gabarito a gente dá como letra A da prova branca do Enem. Se você está acompanhando esse vídeo aqui, não esquece de curtir e deixar o seu like para a gente fazer mais material para você, tá bom? Só algumas reflexões aqui, a gente está procurando as questões de geografia, já fizemos a 53, fizemos também a 52, fizemos também aqui a questão número 50, né? Veja que todas até agora deu a letra A, ó, todas que a gente fez deu a letra A, né? 3 As aí para você. Vamos ver se a gente acha mais uma questão que tem a ver com geografia. Olha aqui, ela está falando sobre noroeste do Peru, a parte amazônica do Império, Colassuyu, atual Bolívia, Condé-Suyu, Costa. Essa aqui provavelmente é geografia, questão 54. Vamos ler essa questão e responder, né? Questão 54, então. Tahuti-Siui. É muito difícil falar esse nome, porque esse nome é um nome Inca, e está em Quechua aí, né? Dificilmente a gente vai ler correto. Então, o nome do Império Inca em Quechua era esse aí, ó. Era dividido em 4 partes, ou suyus. E aí vem os nomes, ó, esses nomes aqui, ó. Chincha Suyu, no noroeste do Peru e Equador. O Anti-Suyu, parte da Amazônia do Império Colassuyu, atual Bolívia, e Condé-Suyu. O Império Inca foi um dos grandes impérios aqui, foi o grande império da América do Sul, né? Costa do oceano, o Condé-Suyu, costa do Oceano Pacífico, e tinha Cusco, no atual Peru, como a sua capital do império. Oficialmente, todas as etnias denominadas pelos Incas deveriam adotar a língua Quechua, adorar o Sopa Inca e o Sol, e pagar taxa, o Sapa Inca e o Sol, e pagar taxas em formas de horas de trabalhos periódicos. No entanto, pode-se dizer que o Império Inca era como um mosaico cultural, em que vários diferentes grupos étnicos adoravam o Sapa Inca e o Sol, mas simultaneamente continuavam a adorar seus deuses locais e também a fala em suas línguas nativas. É uma questão que pode ser histórica também, né? Pode ser de história, mas vamos ao enunciado. O enunciado pede o que sobre esse texto? Ao comparar o texto, a vertente da dominação territorial, com os aspectos culturais, os Incas tinham uma postura. Que postura? Ele está falando que agregava todo mundo, que era um império, que estava todo mundo junto ali, que era um império considerado o quê? Um império considerado o quê? Um império considerado, ó, um mosaico cultural. Então, a resposta para essa questão que pede assim, ao comparar o texto, a vertente da dominação territorial com os aspectos culturais, os Incas tinham uma postura. Que postura os Incas tinham nessa vertente de dominação territorial?
com os aspectos culturais, eles aceitavam no que alude aos direitos humanos. Está falando de direitos humanos aí, pessoal? Não, né? Está falando de direitos humanos não, né? Essa é a questão 54. E aí, está falando de quê? Está falando sobre a admissível no que se remete às crenças coloniais. Na verdade, não tem nada a ver com o Império aqui, porque quando o Império chega, que Império? O Império Espanhol destrói totalmente o Império Inca. E a religião é totalmente substituída pelo cristianismo, né? Tolerância no que se refere aos regimes tributários. Aqui está falando alguma coisa de tributos? Não, o texto não fala nada de tributos, né? Flexível no que diz respeito aos costumes religiosos. Olha só, essa aqui é provavelmente a resposta certa, por isso um gabarito extraoficial, e depois você vai ver ela aí, tá? Compreensível no que concerne às normas laborais, né, do trabalho. Também não está falando muito sobre isso, não. Então esse texto aqui, provavelmente, essa questão tem mais a ver com flexível no que diz respeito aos costumes religiosos. Deveria ser uma resposta aí. Tá aí uma questão que pode ser considerada geográfica, mas pode ser considerada também uma questão histórica, né? E aí, mais uma vez, eu enfatizo que é uma prova que traz aí essa vertente que a gente chama de ciências humanas, que mistura geografia, sociologia, filosofia e geografia. Então aqui, ó, vamos atrás de mais uma questão para a gente ver se encaixa no contexto geográfico, né? Essa questão aqui, a 55, ó, ela fala sobre mudança do comportamento social. A proposta relatada no texto se refere a quê, né? Pode ser uma questão de sociologia aqui, ó, porque a torcida do Fluminense inicia um movimento para mudar a letra de uma das músicas mais populares da arquibancadas tricolores. Grupos pedem a remoção do termo mulambo imundo em uma provocação direta ao Flamengo. Mulambo é um termo que surgiu em Angola na época da escravatura, e eles eram chamados de mulambos pelos senhores de engenho, os patrões das fazendas. Qual a mudança no comportamento social a resposta do texto reflete, né? Então aí essa é a questão 55, e a gente poderia responder ela como sendo a C, né? O nosso gabarito extraoficial, ó, como a cena C, condenação do preconceito racial, né? Qual a mudança de comportamento? A proposta relatada no texto sugere. Mulambo é um termo que surgiu em Angola, à época eles eram chamados pelos senhores dos padrões os patrões das fazendas. Aí seria mais ou menos uma questão mais sociológica ali, né? Mas a gente colocou aqui o gabarito para você, o gabarito extraoficial da questão 55. Questão 55. Aí não vou me aprofundar muito nela, não. Vamos para a próxima aqui, que é mais uma questão que está com a cara de geografia. Olha, a questão 55. 56 agora, né? Nós estamos vendo aqui um gráfico. Esse gráfico ele nos apresenta a taxa de fecundidade, que é o que você devia ler de cara logo, né? Essa taxa de fecundidade está sendo analisada de 1960 até 2020. Taxa de fecundidade é o quê? O número de filhos que as mulheres têm. A cada 1000 mulheres é calculado ali o número de filhos que essas mulheres têm, né? Então ali está mostrando, ó, o número de filhos baixa de 6 para 1,5. Desde quando? Em 1960, as mulheres tinham até 1960, as mulheres tinham até 6,3 filhos. Né? Essa era a média ali do Brasil, né? Esse gráfico aqui é referindo ao Brasil, né? E com o passar dos anos, olha o que vai acontecendo. Vai caindo essa taxa de fecundidade. As mulheres vão tendo menos filhos, né? Fecundidade, as mulheres vão tendo menos filhos. Em 2020, ó, baixou para 1,5, né? E parece que vai se manter até quando? Até 2050. As mulheres vão tendo menos de um filho, menos de 2 filhos, né? Até 2050. A questão que traz a seguinte questão, essa questão aqui é geográfica mesmo, né? É a questão de geografia pura. Então ele traz aqui, ó, qual fator foi determinante para a mudança do indicador apresentado no gráfico? Se você olhar a questão não te diz por que as mulheres tiveram menos filhos. É uma questão que você tem que ter um conhecimento prévio. Para que você possa responder essa questão, você tem que ter um conhecimento prévio. Então, qual o fator determinante? Foi o quê? Questão aqui, número 56. E aí, nós vamos ver que essa questão, então, ela não tem nenhum indicativo dos motivos. É conhecimento prévio, né? Então, será que foi a flexibilização legal da prática do aborto? Pessoal, é um assunto discutido até hoje, muito discutido na política. Flexibilização da prática do aborto. Não existe essa flexibilização de prática de aborto no Brasil. Então, essa aqui, ó, alternativa A já não vale. Envelhecimento da população brasileira não tem nada a ver com fecundidade da mulher, né? Crescimento dos casos de gravidez precoce. O texto em forma de gráfico não aborda isso.
Então a gente vai ficar com duas alternativas aqui, ó. Participação feminina no mercado de trabalho ou diminuição dos benefícios de licença maternidade. Na verdade, houve um aumento, né, dos benefícios. Então a resposta é a letra D. Participação feminina no mercado de trabalho de 1960 até 2020 vai continuar assim até 2050, é justamente por isso que as mulheres estão tendo menos filhos. Por quê? Porque além de outras problemáticas, como por exemplo a introdução de anticoncepcionais mais modernos, vacinas, pílulas, o uso da camisinha e outros, a inserção da mulher no mercado de trabalho é o único fator que está presente aqui nessa alternativa que faz sentido. O resto não faz sentido. Portanto, essa é a leitura aí correta. Com certeza essa questão não pode estar errada, apesar desse gabarito não ser o oficial ainda do MEC. Depois você vai conferir qual é o do MEC lá, tá? O MEC pode dar outro gabarito aí. Depois a gente vai ver. Mas eu acho difícil nessa questão aí. Eu acho difícil. Vamos ver outra questão aqui, né? As mudanças culturais mencionadas no texto. Aqui mudanças culturais, está mais para sociologia ou história, né? Vamos ver aqui a outra questão aqui, questão 59. O texto, tipo de conduta do sujeito à punição conforme a Lei Maria da Penha, porque consiste nas formas de... Aqui seria uma questão mais relacionada à sociologia também, tá? Então, veja bem que para você achar as questões que a gente quer, é assim que a gente garimpa. Porque não vem mostrando o que é geografia, o que é sociologia, mas é assim que é. Na prova do Enem. Para você que vai fazer ainda a prova do Enem nos próximos anos, você já deve se acostumar com esse modelo de questões mescladas aí, né? Aqui, ó, uma questão que fala assim, o texto apresenta a relação do cálculo político-econômico que caracteriza o poder punitivo por meio da... Aí aqui está falando de mais sociologia, eu considero. E a questão 63 vai falar assim, a partir da ocupação desordenada exposta no texto, o que impede a recuperação de recurso natural destacado. Essa questão aqui, com certeza, se encaixa muito com os estudos da geografia. Então, por isso a gente vai responder essa questão, porque ela está muito alinhada com a geografia. Por quê, professor? Porque ela fala de ocupação desordenada, não é? Ela fala de recurso natural. Isso tudo são linguagem geográfica. Vamos ler a questão para a gente entender melhor. Diversos são os fatores causadores da degradação do solo, atuando de forma direta ou indireta, mas quase sempre a grande maioria das terras degradadas inicia esse processo com o desmatamento, que pode ser seguido por diversas formas de ocupação desordenada, como cortes de taludes para a construção de casas, rodovias, ferrovias, agricultura, como uso da queimada, vários tipos de mineração, irrigação excessiva, crescimento desordenado das cidades, superpastoreio, uso do solo para diversos tipos de despejo industrial doméstico sem tratamento da área que recebe esses despejos. Enfim, de uma forma ou outra, o solo torna-se degradado, sendo muitas vezes difícil ou quase impossível a sua recuperação. Então está aqui um texto falando sobre a ocupação do solo, né? Está falando assim, ó, diversos são os fatores causadores da degradação do solo. Aí ele vem trazendo aqui, ó, vários, ó, como? Aí ele fala, ó, corte de talude para a construção de casas, rodovias, ferrovias, agricultura, uso da queimada, vários tipos de mineração, irrigação excessiva, crescimento desordenado das cidades, superpastoreio, ou seja, criar muito animal em um espaço, uso do solo para diversos tipos de despejos industriais domésticos sem tratamento. E aí ele vai tratando de diversos fatores causadores da degradação do solo. Então aqui, a partir da ocupação desordenada exposta no texto, o que impede a recuperação natural destacado é. Então ele está perguntando aqui o que poderia recuperar o solo, né? O que poderia recuperar o solo? Essa é a questão, pessoal, 63. Gabarito extraoficial dessa questão 63, a gente vai analisar aqui agora. Olha só. Elevação da biomassa. O que é elevação da biomassa? Quer dizer, plantar mais árvore, nascer mais árvore. Seria isso? O que impede a recuperação? Seria a redução da salinização? Salinização é que você tem muita evaporação do solo, né? E ali você tem um alagamento, depois uma evaporação, e aí acaba criando um tipo de salinização desse solo, né? Diminuição da fertilidade, ampliação da microfauna, decomposição do substrato. Então, pessoal, você vê que aqui está mais para essa questão C aqui, que é diminuição da fertilidade do solo. Porque todos esses elementos aqui, eles causam uma série de problemas.
né? Mas nesse caso aqui, as alternativas colocadas, biomassa, salinização, microfauna, ampliação da microfauna, ou seja, colocar animais, matando bastante animais ali naquela área, decomposição do substrato, nada disso aqui faz sentido para as questões apresentadas, apenas a diminuição da fertilidade desse solo diante de tanto tipo de maus tratos causados no solo, né? Desses tipos aqui, ó, despejo industriais e domésticos, o pisoteio dos animais ali naquele solo, tudo isso diminui realmente a fertilidade desse solo. É o gabarito extraoficial, e não é uma questão que a gente possa dizer que é uma questão simples, não. Essa questão aqui é fácil, não é uma questão meio confusa, viu? Vou falar para vocês a realidade que essa questão é meio confusa. E todo Enem, toda prova ele traz isso, ele traz questões fáceis e questões mais difíceis, e às vezes questões também que traz uma certa confusão, a gente não consegue dizer se aquilo ali está muito certo ou muito errado, tá? Fica confuso ali, não fica muito claro a resposta, foi isso que eu quis dizer. Então aqui nós temos também, ó, vamos ver essa questão aqui, conforme o texto, correspondências trocadas entre imigrantes do Brasil com os países de procedência, constitui dispositivo tecnológico possibilita. Essa questão aqui não mata muito para geografia não. Deixa eu ver essa aqui, mudanças, no contexto descrito, as mudanças mencionadas proporcionam às mulheres. Aí tem aqui uma questão mais sociológica também, né? Não é muito geográfica não. A gente está procurando questões geográficas. Ó, uma questão bem geográfica aqui, ó. A aglomeração urbana representada no texto ressalta o quê? Então essa questão aqui, a 67, a gente vai responder como uma questão de geografia, tá? Vamos lá? O maceiro, a mulher, e 4 filhos, dormindo numa tapera de 4 paredes de caixão, coberta de zinco, a água no mangue, na maré cheia e dentro da casa. Os maruins, de noite, encolombavam o corpo dos meninos. O mangue tinha ocasião que fedia, e os urubus faziam pontos por ali atrás dos petiscos. Perto da rua, levavam couro de boi, pele de bode, para o cortume de um espanhol. Morria peixe envenenado, e quando a maré secava, os urubus enchiam o papo. Ciscava a lama, passeando, benzeiros pelas biqueiras dos mocambos no Recife. É um texto aqui de O Moleque Ricardo, de J.L. Rego, né? Então ele está falando aqui sobre uma habitação, uma ocupação de uma área muito insalubre para as pessoas viverem, né? Uma área ali de mangue, onde apodrece, onde tem cheiro ruim, onde a vida é precária e tudo mais. É um texto que traz essa reflexão aqui. E aí ele pergunta assim, a aglomeração urbana representada no texto resulta em quê? Em que resulta essa aglomeração urbana nesse local ali, né? A conservação do meio rural, o crescimento da vegetação ciliar, veja que essas duas não tem nada a ver, ó. A interferência do espaço geográfico, equilíbrio do ambiente das cidades, o controle de proliferação de animais. Então aqui, essa questão aqui, 67, ela é uma questão que está mais para essa aqui, ó. A interferência do espaço geográfico. Porque essas duas iniciais não tem nada a ver. O equilíbrio do ambiente das cidades não está falando de equilíbrio. Tá, pelo contrário, né? Isso aqui é um desequilíbrio. De ocupar uma área que não é própria para ocupar, né? Beira de rio, por exemplo. Hoje as populações brasileiras, muitas delas, nas cidades pequenas e até grandes, São Paulo é um exemplo disso, né? População que mora perto do Tietê, mora perto de riachos, e quando chove muito e enche, alaga, até mata as pessoas. Né? Fora isso, esses lugares se tornam assim, esgotos, porque não tem tratamento de esgoto, não joga esgoto ali no rio, e você tem aquele cheiro subindo o tempo todo ali. E na área de mangue, o texto relata isso aqui, ó. O texto fala assim, ó. Habitações insalubres também, ó. Paredes de caixão coberta de zinco, isso esquenta demais, né? Água do mangue, maré cheia, dentro de casa, quando enche, ó. Aí ele fala também assim, à noite, escalombavam o corpo dos meninos, ou seja, criavam erupções cutâneas. O mangue tinha ocasião que fedia, os urubus faziam ponto ali atrás dos petiscos, de coisas podres, né? Enfim, tanta diversidade, situação insalubre de se morar nessas áreas. Então só pode ser aqui, ó, interferências no espaço geográfico, né? Porque controle da proliferação de animais também não. Né? Controle da proliferação tem nada a ver. Então é uma questão que se você fosse por eliminação, você conseguiria chegar à alternativa menos
mais parecida com a realidade, né? Deixa eu ver aqui se a gente responde logo mais questões. Vamos ver aqui. Vou responder mais uma para finalizar, para o vídeo não ficar tão longo. E isso aqui tem a pretensão de você conhecer a prova do Enem, né? Para você conhecer a prova do Enem, para você entender melhor como essa prova funciona, para você que não fez Enem ainda vai fazer, para você que fez também e queria ver a visão de um professor dessa área de geografia sobre esse tema. Essa aqui é uma análise, portanto, de questões de geografia, mas de ciências humanas, a gente está extraindo questões de geografia aí para a gente fazer uma análise, né? Ó, acontecimento, vamos ver se tem mais alguma aqui. Eu vi que tem uma e vai ser a última que eu vou responder. Então aqui, ó, essas questões aqui que parecem mais sociologia e história, né? Ó, essa aqui, por exemplo, ó. Essa aqui, na visão do autor, o problema central da situação descrita é desencadeado pela apropriação de áreas devolutas, sonegação de impostos, exportação ilegal, setores produtivos, legislação ambiental. Isso aqui está falando, basicamente, se você fizer assim como eu fiz agora, você lê primeiro as alternativas e o enunciado e depois você volta ao texto base. Pode ser assim também. Eu sei que agora essa aqui é uma questão bem de geografia, tá vendo? Então vamos ler as questões, o texto, né? Alternativas lógicas estão servindo de instrumentos que ativam os mercados especuladores de terras nas diferentes regiões da Amazônia e constituem indicadores utilizados por diferentes atores para defender ou denunciar o avanço da cultura da soja na região e com ela a retomada do desmatamento. A soja realmente está indo para aquela área, é isso que a prova quer denunciar. A soja está indo para a região amazônica e, consequentemente, a soja precisa de um espaço amplo, limpo. E para você ter um espaço limpo naquela região lá na Amazônia, você tem que derrubar mata. Derruba a mata e planta. Então você tem ali uma disputa de terra, você tem desmatamento, tem problema ambiental. Tudo isso gerado pela chegada da produção de soja lá naquela região. Aí tem problema com índio, tem problema com ilegalidade, tem problema de morte, tem problema de tomada de terra. É um horror, na verdade, né? Então o texto está denunciando isso aqui de forma sutil, né? É evidente que o crescimento do desmatamento tem a ver com a expansão da soja. Porém, atribuir a ela o fator principal parece não totalmente correto. De fato, o texto modera, faz uma moderação. Ó. Tem a ver com o problema da soja, mas não é totalmente correto dizer que é só o problema da soja. Né? Aí aqui diz o seguinte, ó. Parto da compreensão central da lógica que gera o desmatamento está articulado pelo tripé. Grileiros, que são os caras que fazem os documentos e diz que a terra é deles, mas na verdade os documentos são ilegais, né? Os documentos são chamados de documentos grilados, e essas pessoas com esses documentos ilegais são chamadas de grileiros. Os madeireiros, donos de empresas de móveis ou de extração de madeira, de móveis, e pecuaristas, né? Então os problemas passam por essas três galeras aqui, ó. Né? O grileiro, o madeireiro, pecuarista, além do agricultor, que é o cara da soja, né? Então são 4 problemas ali, né? Então, na visão do autor, o problema central da situação descrita é desencadeado pelo quê? Pela apropriação de terras devolutas. Essa é a questão 70. Então, sabe o que? Apropriação de áreas devolutas, ou sonegação de impostos, incorporação de exportação ilegal, desoneração de setores produtivos ou flexibilização da questão ambiental. Veja que ele coloca assuntos aqui, ó, terra devolutas, impostos. Impostos, sonegação de impostos tem nada a ver, né, com esse texto. Apropriação de áreas devolutas, quer dizer, aquelas terras que não tem ninguém lá, só que ali dificilmente não tem alguém, né? Exportação ilegal, o texto não trata de exportação ilegal, desoneração de setores produtivos. Então, basicamente aqui, ó, desoneração de setores produtivos também não é flexibilização, não fala de flexibilização ambiental. Então, na verdade, a gente poderia falar que é a alternativa A, mas não ficou uma questão muito boa não, mas o gabarito extraoficial pode ser a letra A aqui, tá? Pode ser apropriação de áreas devolutas, porque não fala de incorporação de exportação de madeira legal, desoneração dos setores produtivos também não, flexibilização, então só sobrou essa mesmo, apropriação de áreas devolutas, que ali eles chegam, são áreas que não tem dono, teoricamente, mas eles ocupam, aí grilam a terra e fazem documentos falsos. E aí o problema é que fazem isso também em áreas que já tem pessoas, ou áreas que é de reserva indígena, ou começa a fazer garimpo em áreas inapropriadas e por aí vai. Vamos ver outra questão aqui, se a gente vê. Vamos fazer a última questão de geografia. Deixa eu ver aqui. Eu vi uma questão aqui nessa prova. Tem mais questões aqui, pessoal, que a gente pode dizer que é de geografia. Ó. Por exemplo, questão 83, tá? Questão 83 fala sobre a Cordilheira dos Himalaias, com mais de 50 milhões de anos. E aí ele vai perguntar qual a dinâmica natural responsável pelo fenômeno apresentado.
né? Aqui ele está falando dos Himalaias, fenômeno apresentado. Eu vou falar rapidamente aqui para vocês que isso aqui poderia estar relacionado com o encontro de tectônica de placas, de placas tectônicas, né? Por quê? Porque está falando do Everest, está falando da Cordilheira dos Himalaias, né? É possível encontrar nessa cordilheira as 15 maiores montanhas do mundo, o Everest considerado o ponto mais alto da Terra. Então só pode ser dinâmica natural responsável pelo esse fenômeno, só pode ser esse aqui, muito prática tectônica, né? A placa indo-australiana e outra placa, que é a placa. Deixa eu pesquisar aqui, ó. Falar para vocês exatamente. Deixa eu botar aqui que vocês vão ver. Placas tectônicas. Ó. Deixa eu pegar o mapa aqui que a gente vai ver. Ó. A gente vai ver duas placas ali, que é a placa. A gente vai ver duas placas, duas grandes placas aqui, que são essas placas que provocam essas elevações ali. Ó. É a placa indiana, e a placa euroasiática, indiana e euroasiática. Vai formar os Himalaias bem nessa região aqui, ó. Bem nessa região. Vai formar as maiores elevações do mundo. Por quê? Porque. Deixa eu pegar aqui um apontador. Escrever, cadê? Cadê? Aqui tem, às vezes, eu acho que eu quero desenhar na tela, mas às vezes eu não consigo achar. Aí eu pego e saio, porque eu não vou ficar perdendo tempo procurando isso agora, né? Então deixa eu sair aqui. Então é isso. Essas duas placas é que faz, então é o encontro dessas duas placas que faz nascer ali a Cordilheira dos Himalaias, que tem mais de 50 milhões de anos e continua crescendo. Então essa é mais uma questão de geografia ali, tá? Vamos ver se a gente tem mais uma questão de geografia. Eu já estou querendo terminar. Ó, essa questão aqui é bem geografia, né? Bem a cara de geografia, né? Por quê? Porque está falando sobre uma coisa que acontece atualmente. Opa, acho que entrei em tela cheia. Esse teclado aqui. Ele é ruim, esse aí. Deixa eu fechar aqui. Então essa questão aqui, ó. Essa questão aqui é bem a cara de geografia. Ó. Por quê? Porque ele fala sobre as mudanças climáticas. E olha só o que ele diz. A simulação das mudanças da temperatura média anual em relação ao período pré-industrial em 3 cenários de aquecimento global. Né? Então aqui ó, ele está falando 3 cenários de aquecimento global em relação ao quê? Em relação ao período pré-industrial. Então está, na verdade, ó, temperatura média anual e o aquecimento global nos períodos pré-industrial. Ele está associando, ele quer associar aqui o período em que o planeta era mais frio, justamente porque esse período é o período antes da industrialização. A industrialização ela veio trazer ali a queima de grande quantidade de combustíveis fósseis, a saber, madeira e carvão, e depois, mais tarde, petróleo, que a gente queima muito hoje. Todo o mundo inteiro usa veículos, carros que queimam combustível e liberam na atmosfera toneladas de gases que provocam aquecimento global. Então aí, ó, essa média vem crescendo. Ó. Aquecimento global 1,5 grau, 2,5, 2 graus centígrados, 4 graus centígrados. Então ele traz ali ó, uma variação para cada vez mais quente. Né? E aqui ele mostra também né, a simulação das mudanças da pluviosidade anual em relação ao período pré-industrial e 3 cenários de aquecimento global. Então ele está mostrando aqui as mesmas variações e está fazendo uma pergunta, né? Qual medida é capaz de minimizar as mudanças apresentadas nas simulações? Então ele está dizendo aqui que essas simulações apresentam ó, mais sequidão, né? Aumento dessa sequidão em algumas áreas. Você vê que algumas áreas vão se tornar mais secas, ó. Mais secas, aquecimento no oceano, ó, o oceano aquecendo. Mais úmido e aí consequentemente tem mais chuva, tem mais tempestade, tem mais desertos que vão aumentar, né? Algumas áreas vão ter mais problemas, outras não vão ter tantos problemas, né? Então, por exemplo, ó, aqui em cima, ó, uma variação muito grande lá no polo norte. Vai ter uma variação muito grande. Então ele quer saber aqui qual medida é capaz de minimizar as mudanças apresentadas nas simulações. O quê? Expandir o transporte marítimo? Poxa, essa estava muito simples, nada a ver, né? Incentivar os fluxos migratórios? Poxa, também nada a ver, né? Monitorar atividades vulcânicas? Será que se a gente botar sensores e ficar monitorando as atividades vulcânicas vai fazer sentido? Nenhum, né?
Controlar as emissões de carbono, parece que a gente chegou na alternativa correta, né? Parece que é essa aqui, pessoal. Ó. Por quê? Porque controlar as emissões através de carros elétricos, diminuir a queima de carvão, desmatar menos, plantar mais árvores. Isso tudo seriam medidas corretas, né? Então essa estava muito fácil. É controlar as emissões de carbono. Né? Essa estava dada. Se você não acertou essa de geografia, você não acertou mais nenhuma, né? Porque essa aí estava fácil demais. Porque todo professor de geografia vai falar dessa questão aí. Pessoal, então é isso. Valeu. Obrigado por você ter assistido, chegado até aqui. Esse vídeo foi para você que vai fazer o Enem aí.